Complexo industrial. Agronegócio, defesa, saúde, tecnologia. Não. E petróleo e gás. Petróleo e gás, óbvio. Já falei tanto que parecia que não devia mais. Então veja, já falei. Então o Brasil tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E agora, na hora da onça beber água, depois de bilhões de dólares de investimento público brasileiro na exploração do pré-sal, nós estamos retalhando e entregando para os estrangeiros. Quando verticalizar essa indústria de petróleo e gás, significa uma nova indústria de polímeros, de novos materiais, etc, etc, etc. Nenhuma razão há para o Brasil não ser protagonista global dessas coisas. Enfim, o que eu queria, me desculpando por ter lhes cansado muito, era demonstrar que o problema é grave, não se trata de trocar Chico por Manuel ou Maria, mas o Brasil tem saída. Depende de vocês. Muito obrigado a todos. Como eu cheguei atrasado, eu fui atropelando o protocolo. Deixa eu agradecer aqui, já fiz, mas os estudantes e professores presentes, a Camila Moraes, que preside a UED. Muito obrigado, Camila, e atendendo ao convite de vocês, que eu estou aqui com muita alegria. Aos vereadores e deputados aqui presentes, ao AB de Divinópolis, meus colegas, eu sou o AB Ceará 3339, ao professor Fabrício Furtado, diretor da UENG Divinópolis, ao professor Rodrigo Braga, que é vice-diretor da UENG Divinópolis, o Paulo da Mata, presidente do diretório acadêmico, meu companheiro. Vocês estão batendo um bolão, é o único setor que está conseguindo mobilizar para protestar. A Lavínia Rodrigues, reitora, magnífica reitora, está aqui. Por favor, mil perdões por não ter lhe cumprimentado no começo. E ao Tiago Torres, magnífico vice-reitor, também muito obrigado, perdão por não ter cumprimentado antes. Obrigado a todos mais uma vez. Oi. Perdão por também interromper o protocolo. Eu soube que as perguntas vão ser escritas, mas eu estava te ouvindo lá na coletiva e não consegui me organizar. Posso te perguntar uma coisa? Pode. E não precisa ser escrita, não. Se vocês quiserem, a gente faz aí um bate-boca rapidinho. Eu falo não. Ciro, é o seguinte, eu estou me formando em bioquímica, meu nome é Lohana, me formo agora no final do ano. E eu acho que como 90% dos estudantes aqui, eu estou muito preocupada com o cenário de desemprego que eu vou pegar. Porque está difícil. E é o seguinte, a gente tem uma crise nacional que justifica parte desse desemprego, nós sabemos disso, mas não justifica tudo. Divinópolis fechou o saldo, eu vou te dar uma situação da cidade que eu sei que você não deve estar por dentro porque é muito local. Mas Divinópolis fechou o trimestre com perda de vagas de emprego, enquanto cidades da região, menores inclusive, tipo Itaúna, Oliveira e Nova Lima, que é maior, estão gerando emprego. Nova Lima tem 2 empregos por habitante hoje. Como que você vê essa situação que a gente está? E eu vou te contar que Divinópolis tem um parque tecnológico, que é uma promessa, ó. Você falou aí de desenvolvimento econômico, isso podia absorver todos nós que estamos nos formando. E isso não sai do papel. Como que você vê a nossa situação de jovens com potencial de mudança que você falou, que querem mudar mesmo e transformar esse país num país que produza e não viva de commodity, num cenário desses, que o município não ajuda, o Estado não ajuda e o país não ajuda? Como toda pergunta inteligente, e eu sou professor, não é? Ela já traz em si a semente da resposta. Eu recolho tua pergunta muito mais como um repto, um desafio, do que como a minha capacidade de responder. Qual é a diferença estatística entre Divinópolis e Itaúna ou Nova Lima? Provavelmente é o nível de investimento local. Porque a equação do desenvolvimento brasileiro está estrangulada, como eu tentei descrever, por esses 4 grandes motores enguiçados. Não é? Mas você pode escapar disso. E muitos lugares estão conseguindo escapar disso. Por caminhos, por exemplo, investimento público varia de cidades quebradas, com funcionalismo atrasado, meses, ou estados quebrados, como é o caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, ou estados absolutamente líquidos, como o Ceará. O Ceará faz 30 anos que ninguém fala em atraso de funcionário, estamos expandindo o serviço, estamos expandindo o investimento, o maior investimento per capita do Brasil é no Ceará, e isso cria uma distorção no emprego, nas estatísticas de emprego, por quântico, né, por uma observação quântica, o local. Então eu aprecio as coisas do Brasil, como tem que ser, pelo Brasil, mas eu ao mesmo tempo acredito muito na vitalidade dos Brasis que eu conheço por aí afora. E a diferença crítica é a danada da política.
sob o ponto de vista do investimento público, é a danada da política. Eu tenho citado, por exemplo, eu não sei direito, mas cito como exemplo, qual é o percentual de domicílios com saneamento básico em Divinópolis? Se for a média nacional, é menos da metade. Sabe quanto insumo importado isso demanda? Nenhum. Sabe quanto qualificação de mão de obra sofisticada isso pede? Praticamente nada, salvo pouquíssimas. E até se pedir de novo Não, é evidente, eu estou só dizendo. E aí qual é o grande estrangulamento? Falta projeto, se realidade de Divinópolis, do Brasil, falta projeto e falta conhecimento dos caminhos do dinheiro. Porque eu lhe digo hoje, com toda esta crise, está sobrando dinheiro para saneamento básico, nas exigibilidades do FGTS e nas agências multilaterais, que a pretexto ambiental, o saneamento básico entra nesse contexto, estão priorizando volumosíssimos recursos que estão estocados sem uso pelo Brasil. Banco Mundial, CARF, BID. Eu, por exemplo, peguei Fortaleza com 13% dos domicílios e entreguei com 63% com dinheiro do BID. Rasguei a cidade toda de saneamento básico, de tratamento de esgoto, etc, etc. E você não vai acontecer isso pelo mercado. Então eles vão querer agora privatizar as companhias de água, vão privatizar a Copasa. O que vai acontecer? Acaba, no primeiro momento, a lógica de subsídio cruzado. Porque você tem uma periferia muito pobre e um centro dinâmico muito rico como expressão da desigualdade de riqueza do país. E o vibrião da cólera só funciona reprimi-lo se for todo mundo. Ele não sabe a diferença entre a Rocinha e São Conrado. É uma rua que separa. E aí o que o Brasil tem feito? Subsídio cruzado. Então a Copasa cobra dos bairros mais ricos uma tarifa que tem um sobrepreço para compensar a tarifa não paga ou a inadimplência da periferia de Belo Horizonte ou de alguma cidade onde ela está. Privatizando, acaba o subsídio cruzado para começar. Depois a tendência é lucro. E o mundo que fez isso, Califórnia, Alemanha, está revertendo. E olha que as atitudes reguladoras, o enforcement judiciário desses países mais avançados é bem diferente da fraqueza com que as nossas instituições abordam a prepotência do poder econômico. A minha sugestão para você, pessoalmente, é que você, ao invés de procurar emprego, procure empreender. Então, nesse momento, vai continuar procurando emprego, mas não haverá empregos no Brasil tão cedo. Lamentavelmente. Ou não. Pessoal, nós vamos seguir a lista de inscrição para ser democrático o espaço. A segunda pergunta é do Diego, da cidade de Camacho, cidade vizinha. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. Sou Diego Cardoso, farmacêutico, hipnólogo e pré-candidato a prefeito de Camacho. Primeiro gostaria de te agradecer, Ciro. Eu sigo todos os seus vídeos, acho que assisti todos, desde 2013, 2014 até aqui, e devo a eles a compreensão que eu tenho hoje das complexidades, das contradições do Brasil e até minhas mesmo. Então eu te tenho como mentor, junto com o Eduardo Moreira, o Henrique Bugalho e outros, um mentor e um professor na minha vida. Muito obrigado, viu? Essa semana eu vi no programa Repare Bem com a Marta Rocha, o senhor e ela fizeram uma crítica, de modo geral, à esquerda, né? Que focou o diálogo com os intelectuais, com os artistas, e esqueceu da grande massa, do povão. Curiosamente, no mesmo dia, eu ouvi, salvo engano, no canal Galãs Feios, que é um canal de política voltado à esquerda, uma reflexão a respeito das possibilidades da esquerda e centro-esquerda para a próxima eleição a presidente, e lá eles fizeram uma crítica parecida a você, falando que você estava rodando o Brasil, conversando com nós nas universidades, com os intelectuais, com os artistas, mas estava talvez esquecendo também de trazer esse conhecimento para as grandes massas. Bom, enfim, Minas tem mais de 100 municípios com menos de 4 mil habitantes. Esses serão grandes prejudicados para essas possíveis privatizações, CEMIG, Copasa, Correios, né?
Previdência, né? Que o que gira é 70% do dinheiro que circula nos pequenos municípios brasileiros é o conjunto de benefícios previdenciários. Benefícios para prestação continuada, antiga pensão rural, do Fundo Rural e as aposentadorias. Só este passo que eles deram vai comprimir este volume em 13%, por uma providência. Qual é? Ao invés de calcular o valor dos benefícios pelos 80% maiores salários, eles vão calcular agora por todos os salários. Então você vai começar com o salário de estagiário do começo da sua carreira, puxar a média para baixo. O cálculo é que corta 13%. Pois é. E aí, então, finalizando, né, a sua visita a grandes centros como Divinópolis atrai centenas, talvez milhares de simpatizantes, né, e um ou outro que pode ser um convertido ou um esclarecido. A sua visita a essas cidades pequenas como a minha fariam uma cidade de 3 mil eleitores que 70%, 80% deles esclarecidos virassem também eleitores fiéis. Então aí vem a provocação e também a pergunta. Não seria então importante levar essas ideias também e esses debates para cidades com populações abaixo de 5 mil, que é onde o povão precisa escutar e ter essa informação? Obrigado. Eu também acho muito importante, só que eu não tenho o dom da ubiquidade. Sabe que é o dom da ubiquidade? É que Deus está em todo canto ao mesmo tempo. Então, veja, a minha crítica aos companheiros é uma autocrítica, não é para ferir ninguém. É que fica flagrante que nós perdemos o nexo de conexão com o nosso povo. Não é porque a gente não vai lá, é que a gente está indo lá com uma agenda que não diz nada para o nosso povo. Nós estamos indo lá com despotismo esclarecido, impor a nossa agenda identitária, os nossos valores, a uma moral popular crescentemente estimulada pelo neopentecostalismo, pela cultura evangélica, e a gente às vezes no intramuro não respeita isso. A gente fica esculhambando os pastores como se o povo fosse uma massa de idiotas explorado por um pastor inescrupuloso. Ora, isso é pouco, isso não é verdade. Nosso povo é muito mais sábio, nosso povo está procurando pertencimento. Porque a vida comunitária, a vida política, a vida cultural não diz mais nada para as massas populares. Assim referido esquerda não diz mais nada para o nosso povo. O Brasil com Lula, pela expansão de crédito, já expliquei, não vou fazer outra palestra, pela expansão do crédito, da expansão do consumo, alimentou a ilusão de ascensão social para 40 milhões de pessoas que mudaram mesmo o patamar de consumo, saíram da classe D e E para a classe C e D. Para a classe D. E de repente, com a desvalorização do câmbio, o colapso fiscal da Dilma, nós caímos 3,3% da economia num ano. O mesmo partido. O camarada que vinha crescendo a sua coisa, milhares de micronegócios de casa de açaí, de oficina de celular, de manutenção de bicicleta, de motocicleta, de salão de beleza, massagista nas periferias do Brasil, todas quebraram. Quando cresceram, a despolitização de criar consumidor e vincular a personalidade carismática de uma pessoa, e não a um conjunto de valores, de conquistas, etc., etc., que é o populismo sul-americano rasteiro, isso tem nada de esquerda. Nada de esquerda. Fez com que o povo acreditasse que foi uma dádiva de Deus, foi Jesus que ajudou ele a crescer. E quando ele caiu violentamente, ele olhou para a política que é responsável pela tragédia e viu o mesmo partido. Então ele se sentiu o quê? Enganado. E ninguém faz uma autocrítica, cara. Em cima dessa questão econômica, estratégica, de acesso social e descenso violento de 40 milhões de pessoas, o crédito que levou 63... Sabe quantos garotos brasileiros entraram no grande dádiva do São PT, do FIES? Tem 7 milhões de estudantes inadimplentes com 11 bilhões de reais vencidos. Porque você expande o crédito, tudo bem, maravilhoso e tal, e como é que vai ser o emprego da moça para quando ela se formar pagar o FIES? Não tem, cara, porque nós não cuidamos de fazer nada estratégico. E se a gente ficar passando pano para nós mesmos, nos alisando, e foi isso que eu fiz 21 anos, eu ajudei 21 anos. Então, joga na minha cara, porra, e por que não sei o que, eu explico, meu irmão, era a Dilma ou o Aécio. Se fosse hoje, eu votava na Dilma de novo. Agora veja. Mas não sei como é que vocês batem palma. Não sei, é o pior governo da história do Brasil. Olha
Olha onde é que nós estamos. O pior governo da história do Brasil. O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Ela é uma pessoa honrada. Não, o Bolsonaro vai ganhar, sem dúvida. Mas só tem 7 meses. Não ganhou ainda não. Mas ela é honesta. Olha, não, ela é honesta. Por isso que eu lutei por ela. Tá certo? Agora repare uma coisa. Eu não estou aqui para passar pano. Nós temos 3 anos e meio para pensar e depois as nossas paixões vão para o mesmo lugar. O que pega é catapora. Ideia não pega. Agora, se a gente continuar passando pano, aí vai ter uma manifestação em defesa da Amazônia amanhã. Você chega lá e mete uma faixa na frente, Lula livre. Sabe o que você vai fazer? Dissolve a manifestação. Dissolve a manifestação, porque essa tese não é consenso. É justo que o Lula esteja preso? Eu acho que não. Sabe o que eu propus ao Lula? Que ele não aceitasse o itinerário judicial. Eu sou esculhambado, um garoto do MBL veio aqui me cobrar, me filmando. O Boboca deve ter saído, que é muito frouxo. Eu chamei ele para vir para cá para debater. Enfim, nem dizia falar porque é um garoto desorientado, mas a gente tem que estigmatizar mesmo para ele aprender a pensar. Pois bem, ele veio jogar na minha cara que eu propus sequestrar o Lula. Veio jogar agora, ali no caminho para cá, eu abracei ele aqui, e aí, Ciro Gomes, cadê? Você ia sequestrar o Lula e tal, eu vi. Então, eles me acusam, eu nunca propus sequestrar o Lula, eu propus que o Lula se considerasse que ele estava sendo arbitrariamente levado para um itinerário de lawfare, de manipulação das leis e do Poder Judiciário para fins de um golpe contra suas franquias, a atitude dele não era aceitar esse negócio, era negar esse negócio. Nós estamos na América Latina. E não precisava ele tomar providência, um grupo de amigos o levaria para uma embaixada de onde ele denunciaria essa questão, e a dinâmica tinha sido bem outra. Não foi porque ele é um cara que simplesmente ama o poder pelo poder. E desenvolveu uma paranoia de que ele agora se chamou de Pelé. O cara preso, sem direitos políticos, isso tudo dói em mim. Mas ou a gente entende o que está acontecendo, ou, meu irmão, nós vamos perder as 4 próximas eleições. Porque o bolsonarismo, seu Bolsonaro, está aí. Eles já estão reciclando o Huck, estão reciclando o Dória. Você tira o malucão do Bolsonaro, parece que está fazendo um fusível e vai votar na oposição. E é o Luciano Huck, e é o Dória. Então, isso eu conheço o Brasil. Aí não, avisa que o Lula é candidato de novo. Todas as pedras do caminho sabem que pela lei, sabiam que a lei da ficha limpa não permitiu o Lula ser candidato. Aí o Lula chama a sociedade brasileira para bailar à beira do abismo, afirmando que é candidato. E na sequência me chama para uma fraude para botar um poste que tinha perdido as eleições em todas as zonas em São Paulo, nos bairros pobres, de classe média e ricos. Não sendo uma má pessoa, não se trata disso. A questão é que o Haddad, experiência anterior, 2 aninhos antes da eleição de 2018, críticas como está se revelando para o Brasil, tinha perdido a reeleição no cargo de prefeito. Não é que perdeu, e isso não, eu perco eleições e não me sinto menos digno porque perdi uma eleição. É que ele perdeu em todas as urnas de São Paulo. Isso diz uma coisa. E nem diz dele, diz da onda antipetista. Por uma razão econômica grave e por uma razão de moralidade novelizada em horário nobre da TV, que é o lavajatismo. Se a gente não tem humildade para entender isso, minha irmã, nós vamos ser saco de pancada dessa gente. Porque eles reciclam ligeirinho. Todas as simulações davam que o PT perdia as eleições. Todas. E o PT manipulou para o PSB não apoiar outro candidato, ficar neutro e dispersar o tempo. Espera aí um pouquinho, eu vou contar a história. E dispersar o tempo de TV do PSB para a direita. Cortar a candidatura do Márcio Lacerda, que tinha chances reais de ganhar, e da Marília Reis, em nome de quê? Para amordaçar minha boca, para não deixar eu falar. E aí pega no segundo turno e espera que eu apoie. Hoje me insultam como nenhum bolsonarista tarado insulta e esquecem que tem uma eleição daqui a pouco. Você também não foi tão... Não, eu falo de política. Eu não fico nada pessoal, particular com ninguém, não. Eu falo de política. Ou é verdade o que eu estou dizendo, ou é mentira. Se eu estiver mentindo, eu sou um irresponsável. Mas se eu estiver falando a verdade, eu preciso ser ouvido. E faça das minhas reflexões o que você achar oportuno e prudente. Eu estou
dizendo que 40 milhões de brasileiros ascenderam socialmente e mais de 30 milhões foram devolvidos ao gueto da miséria e se sentiram fraudados. Eu estou dizendo que o PT inventou uma candidatura fraudulenta para comover a população e na última hora escolheu uma pessoa que o Brasil não conhecia e que estava fadada a perder as eleições. Quando todas as simulações, vejam, entra no Google, diziam que um candidato, não eu, mas um candidato com o meu perfil, ganharia as eleições. Por quê? Porque a gente tinha condição de entrar mais ao centro, decompor a violência antipetista, que é muito forte daqui para baixo. Deixa eu te contar uma historinha que é boa contar para o povo de Minas Gerais. Pelas tantas, só para você ter uma ideia, você que é muito petista, muito simpatizante, tá tudo certo, nada contra. Eu, Ciro Gomes, convidei a Dilma para ser senadora pelo Ceará. Lá nós somos muito agradecidos a ela pelas coisas que ela nos ajudou a fazer e o povo sabe que ela nos ajudou a fazer. Então todas as pesquisas faziam absolutamente legítimo que a ex-presidenta da República, violentada naquela situação, fosse candidata a senadora onde ela quisesse e transferir o domicílio. Ela aceitou. Nós alugamos uma casa para ela lá. E mandamos um jato pago pelo partido, acertado com ela, para pegá-la e levá-la para lá. Quando o todo-poderoso Pelé, Lula, soube, enlouqueceu. Ligou para o Pimentel, desfez a aliança do Pimentel e impôs a Dilma candidata em Minas Gerais para apoiar o Eunício Oliveira, presidente do Senado, que o PT acusa de ter produzido um golpe. Espera um pouquinho. Se houve um golpe no Brasil, conforme a retórica do PT fala, quem praticou esse golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado Federal? O Renan Calheiros no momento e o Eunício Oliveira no outro. Sabe com quem estava o Haddad e o PT nas eleições de 2018, no Ceará, contra mim? Com o Eunício Oliveira e com o Renan Calheiros em Alagoas. E eu que vou votar com essa quadrilha? Nunca mais. Aí o que acontece? A Dilma perde as eleições e destrói a aliança do Pimentel. Se é isso que vocês querem para o Brasil, boas felicidades para vocês. Agora me deixe fora disso. Bruna Rosa. A Bruna Rosa pediu para me ler, ela pergunta qual que é o seu compromisso com a comunidade LGBT e se esse assunto é pauta na sua agenda. Esse assunto é pauta na minha agenda, mas naquela linha que eu estava falando. O que é que nós precisamos de ensinar para o povo brasileiro? Tolerância e respeito às diferenças. O aparelho do Estado não pode ser posto a serviço do meu amor à causa LGBT. Eu estou falando de amor. O meu amor à causa LGBTQI+, eu passei um tempão estudando, porque o ponto de fala não é meu, eu fui aprender. Eu sou criado numa sociedade machista, violenta, eu estou tentando curar essas minhas deformações ancestrais. Tenho amor. Só que se eu for ao Estado, eu tenho que jurar para o povo brasileiro, e é o que eu vou jurar, é que o aparelho do Estado na minha mão vai estimular o respeito à tolerância e à diferença. Eu não vou usar o Estado para impor a minha moral a nenhuma causa identitária, por mais nobre que seja ela. Aí eu me reconecto com o meu povo. E quem praticar violência será reprimido duramente. Thales. Bom, se Deus quiser, eu estou filiando a Duda Salabert, né, no PDT. Se Deus quiser, vamos ver se eu consigo. Oi, Ciro. Oi, gente. Meu nome é Thales Campagnani, eu sou estudante do Cefet, faço engenharia mecatrônica e a minha pergunta tem a ver com educação. Existe o desejo do Cefet de Minas Gerais e do Rio de Janeiro de se transformar em Universidade Tecnológica Federal, como aconteceu com o Cefet Paraná, que virou o TFPR. Isso não aconteceu devido a uma mudança do projeto do MEC na data. E eu queria saber se ainda é possível essa transformação, se isso cabe no seu projeto nacional de desenvolvimento, porque nós somos muito prejudicados por não termos aceitado na data nos ter transformado em Instituto Federal. E nós estamos no limbo, nós temos direitos universitários, mas nós não somos universidade de fato ainda. Veja, eu não estudei o objeto específico do seu questionamento. Este Instituto Federal de Educação, ou esta justa pretensão de convertê-lo em universidade. O que eu posso lhe dizer, que está escrito nos meus programas, é que eu pretendo expandir pesadamente o ensino público gratuito de nível superior no Brasil. Tá?
Isso por quê? Porque eu estou convencido que uma economia complexa não existirá no Brasil sem um antecedente investimento pesado em educação superior, ensino tecnológico e inovação. Isso é um compromisso. A Colômbia, que eu tenho usado como parâmetro porque é mais pobre do que o Brasil, tem 42 de cada 100 dos jovens de 18 a 25 anos matriculados em ensino superior. O Brasil tem 18. Isso não há razão nenhuma para a gente não ir para 40%, 45%, é a meta que eu tenho. Maicon e Luara. Raul, já foram? Raul Vaz. Pensei que ia cantar uma trova. Primeiramente, boa tarde a todos. Ciro, eu te admiro muito pela sua eloquência e principalmente o seu conhecimento de Brasil, que toda vez que eu assisto às suas entrevistas, sabatinas no YouTube ou em qualquer outro lugar, para mim é uma aula. E tem um programa agora desse ministro da Educação, que claramente é o inimigo da educação, que se chama Futurice. O que eu queria saber, quais são as chances reais dessa privatização do ensino público gratuito, que é garantido constitucionalmente? Com a sua experiência, quais são as chances reais deles, sei lá, conseguirem privatizar isso? Veja, o negócio é tão desmantelado que os caras botam num programa de educação oficial uma palavra que não existe no português. Não existe o verbo futurar, e muito menos com a partícula reflexiva, futuris. Começa a tragédia nisso daí, quer dizer, você não tem a menor noção de absolutamente nada. E eles pegaram alguns galos, como é? Faturis é mais provável. Claro. Hein? Foda-se. Como é? Foda-se. É isso. Foi ele, viu? Assina embaixo. Mas agora tem que ser more presidential. Estão reclamando que eu sou muito agressivo e tal, e durmas com um barulho desse. Então veja bem, se nós quisermos ter alguma chance nesta ou em qualquer outra agenda, nós precisamos entender algumas coisas. Eu vou dizer uma novidade para vocês, que infelizmente os amigos do PT parece que não querem compreender. É uma novidade. Um fato que vocês não sabem ainda é que nós perdemos as eleições. Sabe? E a gente precisa botar isso na cabeça, na alma e ter humildade, porque nós perdemos, e nós não perdemos as eleições, nós perdemos feio as eleições. Sabe o que quer dizer isso? No Congresso Nacional, e a minha resposta para você é por aqui, no Congresso Nacional, todas as batalhas que se ferirem ali, vai ser goleada de 4-1 contra nós. Por quê? Porque nós somos 130 e eles 300. Está 3-1, mas a gente ainda tem dissidentes da nossa banda de 130, então tende um 4-1. Todas as vezes que o embate for interesse rentista, conservador, privatista, neoliberal, contra povo, nação, de interesse nacional, distribuição de renda, educação, cultura, saúde, etc., meio ambiente, tudo isso que é utilitariamente hostil ao dogma neoliberal, é 3-1 a batalha se nós aceitarmos que a batalha é no parlamento. Vamos desprezar o parlamento, esculhambar o parlamento? Não. Para o parlamento, nós do PDT, e temos uma discussão fraterna com o PT, nós achamos que nós temos que buscar desse parlamento duas coisas, que é pobre em casa de rico. Não pode chegar pedindo muito mais coisa, porque não tem força para isso. O cara vai embora daqui, acabou. A gente vai embora e sai sem nada. Então, pobres, 130 em 513, 130 contra 300. A gente deve pedir, com humildade do pobre, né, da minoria, duas coisas. Uma, que o Congresso Nacional obrigue o senhor Jair Messias Bolsonaro a jogar dentro das regras do Estado de Direito Democrático. Isto não é trivial. A tentação daqui a pouco, quando ele ficar muito impopular, hoje, por exemplo, tem um arreganho militar. Eu tenho pena de falar porque está doente e covardemente esses canalhas usam o general Vilas Boas, que está muito doente, para se expressar e a gente não poder nem reagir porque o cara está muito doente. Mas eles acham que tem a tutela da nação. Tem 9 generais ministros. O cara do INPE, um cientista de fama internacional, foi demitido e botaram um cara militar.
Então eles acham, então quando a impopularidade se generalizar, a tentação autoritária de tutelar de fora para dentro as instituições já aconteceu nas eleições. Esse dito general comandando o Exército Brasileiro teria, e ninguém desmentiu até hoje, constrangido o ministro-chefe do Supremo Tribunal Federal, lembrando a ele que se o Supremo soltasse o Lula, eles tinham 300 mil homens em armas para garantir o Bolsonaro e suas teses. No meu governo, ele estava preso e demitido. Simples assim, ou então eles me matem, porque o Brasil tem que impor o Estado de Direito Democrático a todos, não interessa de que tipo de farda, uniforme ou roupa civil tenham. Isso é um imperativo da gente não ser mais uma republiqueta de banana sul-americana. Primeira providência, então, e o Congresso está cumprindo exemplarmente. Anteontem, o Senado Federal revogou definitivamente a ideia de trabalho livre não remunerado especialmente aos domingos.